Olá, você que está nos acompanhando em mais uma aula de História para concursos públicos, especificamente para o concurso de Campina Grande. Sou Marco Aurélio Ferreira, sou oriundo do curso de História da Universidade Estadual da Paraíba, assim também como sou aluno de Medicina na Unifip em Patos e também bombeiro militar do Estado de Pernambuco. Eu criei esse projeto, Academia da História, com o objetivo de difundir aí conhecimento sobre história com referências sempre e também voltado para concursos públicos, né? Então a gente está estreando aí esse canal, esse projeto, Academia da História, com aulas destinadas ao concurso público de Campina Grande. Tudo de forma gratuita. Como é que você pode nos ajudar? Aqui na descrição desse vídeo vai ficar meu Instagram, vai ficar também o e-mail do projeto. Né? Você pode tirar alguma dúvida através do e-mail, mas também pode me seguir no Instagram, deixar sua curtida, compartilhar com um amigo. Lá eu faço conteúdos de história dos mais diversos, né? De história em geral. Aqui no YouTube, a pegada é mais de concurso público. Vai ter também história da Paraíba, visando polícia, bombeiro militar, e também história de Pernambuco, visando a polícia militar daquele estado e o corpo de bombeiro militar daquele estado, certo? Então, na primeira aula que a gente fez aqui sobre Campina Grande, a gente viu quais os primeiros povos que habitaram ali a região, os indígenas, as tribos e tal. Vimos o aldeamento, né, Cavalcante, também em 1697. E vimos quando Campina Grande passou a ser uma freguesia, né, a freguesia Nossa Senhora da Conceição. Se você não viu, vai aqui no canal, veja a aula 01. Hoje, na aula de agora, a gente vai ver o quê? Nós vamos ver Vila Nova da Rainha, nós vamos ver Campina Grande reconhecida como cidade, e nós vamos ver também de uma forma geral, abraçando aí várias décadas, uma linha do tempo maior, a Feira de Campina Grande, que é bastante importante. Deixa eu elevar aqui para vocês verem aí a tela do meu slide. Isso, vamos lá. Então vamos começar a aula 2 da Academia da História, esse projeto maravilhoso, totalmente gratuito sobre a história de Campina Grande. Então, o que é que nós temos aí para a gente dar continuidade aos nossos estudos? Nós vimos que Campina Grande teve um aldeamento chamado Cavalcante, e depois foi elevado à freguesia, né? Só que em 1790, ou seja, quase 100 anos depois, Campina Grande é elevada e recebe o título de vila, Vila Nova da Rainha. E isso faz com que Campina Grande tenha uma autonomia administrativa maior. Agora, perceba, vamos se situar na história. Eu estou falando aí de 1790. Eu estou falando de um Brasil ainda pertencente a Portugal. O Brasil ainda pertence a Portugal, certo? Então, o Brasil vive sobre as vontades de Maria a louca, como é conhecida, a avó de Dom Pedro I. Então, o Brasil ainda estava dependente, o Brasil ainda era uma colônia portuguesa. Só que a região de Campina Grande, por que eu falo região? Porque ainda oficialmente Campina Grande não tem esse nome, né? Ela é elevada à vila, tem o título de Vila Nova da Rainha, e com isso ela ganha mais uma autonomia administrativa, certo? Isso acontece grandes mudanças para Campina, né? Então, segundo o próprio acervo da história de Campina Grande, da Câmara Municipal, é aí que é fundado, em 1790, é fundado a Câmara Municipal da Vila Nova da Rainha, que não tem um prédio próprio, mas já começa a ter algumas sessões, que também era conhecido como Senado da Câmara, né? Então, olha só que importante. Em 1790, Campina Grande recebe o título de vila, Vila Nova da Rainha, por causa de Maria I, né? Maria I, a avó de Dom Pedro. Mas aí o que é que acontece? Ela começa a ganhar algumas coisas e ganha uma Câmara Municipal, muito importante. Não existe um prédio fixo e determinado para a Câmara Municipal, mas existe a construção desse prédio em 1812 e ele é finalizado em 1814. E hoje ele é o Museu Histórico de Campina Grande. Então, esse título de vila traz para Campina
muitas coisas boas, né? Uma evolução gigantesca para a época. Eu estou falando aí de 1790, né? Essa vila, ela é fundada num lugar que é chamado do entorno do Riacho das Piabas. Tem um livro chamado Alicerce de Campina Grande, que é do autor o autor é Epaminondas Câmara, que ele traz que essa vila é fundada às margens do rio de um riacho chamado das Piabas. As primeiras casas surgem no sítio Barrocas. É um lugar que era um excelente lugar para tropeiros viajantes ter uma fixação temporária, né? Então isso dá um boom muito bom, né? Em Campina Grande. Hoje ainda existe a rua, salvo engano, tem um bar muito famoso em Campina Grande, ali perto do Açude Velho, e essa rua é por ali. Quem for de Campina Grande, se eu tiver errado, pode me corrigir. Eu acho que essa rua, Vila Nova da Rainha, ela é até cortada pela rua Quebra-Quilos e a rua João Câmara. Se eu não estou enganado, ela corta essa rua Vila Nova da Rainha. Porque é ali que Campina Grande surge como vila. É um lugar que tem água, né? A Vila Nova da Rainha, além da Câmara Municipal de Campina Grande, ela traz a matriz religiosa, né? Que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que se torna padroeira de Campina Grande. Acho que o feriado é 8 de dezembro, então hoje é a catedral da cidade. Então, com a chegada da vila, né, o título de vila, Vila Nova da Rainha, nós temos vários benefícios para Campina Grande. Maior autonomia administrativa com a fundação da Câmara. Nós temos Campina Grande como a gente com um desenvolvimento maior, né? O Brasil ainda pertencia a Portugal, mas nós temos aí um marco bastante importante que é a fundação dessa vila em 1790. Adentrando ainda mais na história de Campina Grande, nós vamos ver o seguinte, que um ponto positivo para a fundação dessa vila próxima ao Riacho das Piabas é justamente a fixação dos tropeiros. Lembra quem foram os tropeiros? Os tropeiros foram importantíssimos na integração da colônia. Num tempo que não havia BR-230, num tempo que não havia BR-114, os tropeiros com mulas e cavalos rasgavam o Nordeste brasileiro, levando mercadorias do sertão para as cidades litorâneas, mas também o contrário, das cidades litorâneas para o sertão. E Campina Grande está encravada num canto excelente, próximo a Pernambuco, próximo ao Rio Grande do Norte, próximo ao litoral paraibano, próximo ao sertão paraibano. Então, isso favorece a fixação dessa Vila Nova da Rainha. Como eu falei, primeiras casas no sítio Marrocas, onde hoje é a rua Vila Nova da Rainha. A capitania tentava se consolidar sua expansão para o interior e já estava se consumando, né? Nós temos também o surgimento da matriz, Nossa Senhora da Conceição, que hoje tem o feriado 8 de dezembro. É até feriado em Campina Grande, porque é a padroeira da cidade. E aí, a gente dá um salto na história para 1864, que é onde Campina Grande se torna uma cidade. Agora, veja só. 1864. Nós não somos mais dependentes de Portugal. O Brasil já é um país independente de Portugal. Então não fazia mais sentido eu chamar Vila Nova da Rainha. Inclusive, popularmente, desculpe, Campina Grande não era chamada de Vila Nova da Rainha. Ficava meramente as questões burocráticas, documentos. Campina Grande era chamado pelo povo de Campina Grande. E em 1864, Brasil independente de Portugal, o Brasil estava no Império de Dom Pedro II, e aí Campina Grande, a Paraíba era uma província governada por Simval Dorico de Moura, certo? O Brasil já era independente de Portugal, mas não era uma república, certo? E
11 de outubro de 1864, Campina Grande se torna uma cidade com o nome oficial de Campina Grande. Porque antes o povo já chamava Campina Grande, mas o nome oficial era Vila Nova da Rainha, certo? Então nós temos, recapitulando, 1864, o Brasil já não pertence mais a Portugal, está no Império de Dom Pedro II. A Paraíba era uma província já governada por Simval Odorico. Se eu não estou enganado, nesse ano que Campina Grande é fundada, 1864, a Paraíba tem 3 presidentes aí, né, na província. E em 11 de outubro, Campina Grande ganha esse patamar de cidade. Por mais que Campina Grande tivesse antes o nome de Vila Nova da Rainha, popularmente o povo já chamava de Campina Grande. Então, fazia muito sentido oficializar esse nome de Campina Grande. A gente não pertence mais a Portugal. Para que eu vou chamar de Vila Nova da Rainha? Quando ela foi elevada à Vila Nova da Rainha, Maria I estava no trono, a avó de Dom Pedro I. Então não fazia mais sentido eu chamar Campina Grande de Vila Nova da Rainha. Eu então atendi ao que o povo já promulgava aí pelas ruas, certo? Campina Grande tem uma idade parecida como cidade, com muitas outras cidades da Paraíba. Patos e Santa Luzia é um exemplo. Eu acho que a diferença de emancipação de Campina Grande para Patos e para Santa Luzia é muito pouca, diferença de poucos anos, certo? É um movimento que existe no Brasil e em muitos municípios são fundados nessa época, tá certo? Vamos lá, caminhando aí na nossa história de Campina Grande. Eu agora vou falar de um assunto. Ora, nós vencemos os primeiros habitantes ali da região de Campina Grande, os indígenas, né? Os povos originários. Nós falamos sobre o aldeamento Cavalcante. Nós falamos sobre a freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Nós falamos de Vila Nova da Rainha. Nós falamos da fundação de Campina Grande como município. A fundação da Câmara, ainda na Vila Nova da Rainha. A construção do prédio em 1814. Então, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar da Feira de Campina Grande. E a Feira de Campina Grande, eu vou abranger todos esses períodos praticamente. Porque Campina Grande é muito importante economicamente para a Paraíba. Mas isso não é de hoje. É de muito tempo. Os tropeiros, lembro daquela canção, né? Quero rever os antigos tropeiros da Borborema. Os tropeiros alavancaram Campina Grande de uma forma sem igual. Nós estamos no interior do Nordeste e hoje nós temos uma cidade de 400 mil habitantes, 450 mil habitantes. Não é à toa. Porque a Feira de Campina Grande, ela surge na Rota do Gado. Ela é um lugar de pouso, de descanso para os tropeiros. Então, se eu tenho muita gente se encontrando num ponto só, eu tenho uma grande chance de desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural. E é isso que acontece na Feira de Campina Grande. É uma das maiores feiras do Brasil, até hoje, certo? Então, nessa feira eu tenho uma diversidade cultural, cordelistas, repentistas, tudo. Eu tenho um comércio diverso, isso em várias épocas, né, guardadas as devidas proporções, em várias épocas, eu tenho todo esse tipo de diversidade. Cada coisa que você encontra na feira, lógico, respeitando a época que você aí está imaginando. Então, a Feira de Campina Grande é muito importante no tempo de Vila Nova da Rainha. A Feira de Campina Grande é muito importante, seja que ainda fosse muito uma questão de escambo ali no aldeamento Cavalcante, mas já era importante, guardar as suas devidas proporções, para a época, muito importante. E quando o Campina Grande se torna cidade, aí sim que a feira é importante. É tanto que ela é tombada pelo IFAM, em 2017, como Patrimônio Cultural do Brasil. Gente, a gente tem que estudar a história assim, sempre, né? Com vários caminhos. Imagina já num Brasil mais moderno, aqui década de 60, 70 para cá.
Essa feira de Campina Grande, ela vai se expandindo e ela não fica restrita só ao local que é onde é a feira. Ela é o ponto-chave para Campina Grande dar um boom, por exemplo, na questão de saúde. Tem várias clínicas, várias policlínicas hoje, várias lojas de calçado, várias lojas de peças de carro. Então é a partir dessa feira que Campina Grande é o que é hoje. Imagina se alguém que está em Santa Luzia, junto do Seridó, precisasse comprar qualquer que fosse uma peça de carro na década de 70, ter que se deslocar para Recife, para João Pessoa. De Santa Luzia para Campina Grande são 130 quilômetros. Para João Pessoa é 270. Então, Soledade, Pocinhos, Areia. Campina Grande está numa localização privilegiada. E é por causa dessa feira que ela recebe o nome Rainha da Borborema. Eu estou falando do interior brabo do Brasil, um interior que era muito difícil as coisas acontecerem. Campina Grande surge como um divisor de águas. E a feira é muito importante. Então, leiam muito sobre a feira de Campina Grande. E leiam assim, com a visão aberta. Que a partir da feira, daqueles boxes, numa rua só, sei quantos mil metros quadrados, mas ela também tem suas influências fora do espaço físico que ela está. É graças a essa feira que surge, por exemplo, uma clínica de consultas cardiológicas na Prata. Porque o cara que está saindo ali de Soledade, ele vai à feira em Campina Grande, comprar alguma coisa para sua casa ou para abastecer o seu comércio em Soledade, mas também vai fazer uma consulta cardiológica. Então a feira tem esses desdobramentos que fez Campina Grande se desenvolver. Campina Grande é um polo econômico importantíssimo para o interior do Brasil. Campina Grande, Campinas, Londrina, são cidades do mesmo naipe, certo? E isso se dá muito a esse episódio de Campina Grande, que é a Feira de Campina Grande. Aí você estude a feira rompendo a barreira de todas as épocas. Seja no momento do escambo, ali no aldeamento, seja uma feira mais organizada quando era Vila Nova da Rainha, ou seja agora quando Campina Grande já é uma cidade consolidada e uma das mais importantes, não tenho nenhuma dúvida em dizer, da América Latina. Eu estou falando de uma cidade do interior com mais de 400 mil habitantes. Não se acha em qualquer lugar uma cidade dessa, certo? Então, onde é que é a semente, para mim, Marco Aurélio, do desenvolvimento econômico de Campina Grande? Está na feira. Por isso que ela é importante para o nosso concurso. Nosso objetivo aqui não é fazer aulas longas. Esse projeto é gratuito, a Academia da História. Então, aqui a gente venceu Campina Grande como cidade, Vila Nova da Borborema e a Feira de Campina Grande. E nós vamos voltar na próxima aula falando de algumas revoltas e falando algumas coisas aí da história geral de Campina Grande. Como nos ajudar? Me segue no Instagram, eu faço conteúdos de história geral, sempre com referências. Curte, manda para um amigo, tire dúvida através do e-mail. O objetivo aqui é a gente estudar história de Campina Grande para o concurso público, tá bom? São as primeiras aulas, desculpe qualquer coisa, a gente vai avançando, vai sempre melhorando, tá certo? E fica aí meu e-mail, academia da história 26@gmail.com. Qualquer dúvida é só mandar para mim que eu vou tirando, tá bom, pessoal? Bons estudos, estudem. Tá muito perto de você passar nesse concurso público, tá certo? Tem que acertar todas as questões de história. Muito obrigado, pessoal.